Barcelos aqui na área, hoje para fazer um raio-x do próximo adversário do Fluminense na Copa do Brasil. Nessa quarta-feira, o Fluminense enfrenta o Figueirense lá no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, pela terceira fase da Copa do Brasil. O Figueirense que traz aí ótimas recordações, né, a torcida do Fluminense. Afinal de contas, foi contra o Figueirense que o Fluminense conquistou a Copa do Brasil de 2007, aquele título, único título da Copa do Brasil que o Fluminense tem na sua história. Naquela ocasião, o Fluminense venceu, empatou o primeiro jogo no Maracanã por 1-1, depois venceu lá em Florianópolis por 1-0, gol do Roger Machado, que hoje é técnico do Bahia. O Fluminense, na ocasião, era treinado pelo Renato Gaúcho, que estava ali ainda começando sua carreira como treinador, né? Começando a ficar em evidência no futebol nacional. Hoje faz bastante sucesso aí no Grêmio. Agora, esse time do Figueirense chama a atenção, primeiramente, por ser quase aí que uma filial de ex-jogadores do Fluminense. Jogadores, alguns deles fizeram até um pouco de sucesso no Fluminense, marcaram um pouco mais, e outros não deixaram nenhuma saudade. São 6 atletas no elenco do Figueirense, ao todo, que tiveram passagem pelo Fluminense. Começando pelo lateral direito, Lucas, que jogou no Fluminense em 2017, chegou até a fazer bons jogos, né? Naquele time do Abel Braga, fez gols, teve boas participações. Os zagueiros Paulo Ricardo e Vitor Oliveira. Paulo Ricardo já é um pouco mais recente, não deixou nenhuma saudade em nenhum torcedor do Fluminense. E o Vitor Oliveira praticamente não jogou, né? Se eu não me engano, eu acho que ele nem chegou a jogar, ele não fez nenhum jogo com a camisa do Fluminense. Foi uma daquelas contratações lá daquele pacotão de reforços que o Fluminense anunciou, que tinha Marlone, Giovani, quem lembra? Poucos dali vingaram, e o Vitor Oliveira foi um deles, né? Já esses dois aqui fizeram sucesso no Fluminense e conquistaram títulos. O volante Arouca e o meia Marquinho. Arouca, revelado nas divisões de base do clube, em Xerém, foi campeão da Copa do Brasil de 2007, o título que eu acabei de falar, né? E o Marquinho, em 2009, fez aquele gol, aquele golaço de falta, marcou aí seu nome na história do Fluminense. Gol esse que livrou o Fluminense do rebaixamento naquele ano, né? Naquela arrancada épica que nenhum torcedor do Fluminense esquece. E o sexto nome dessa lista, que também teve passagem pelo Tricolor, foi o atacante Everton Santos. Ele jogou no Fluminense ali no segundo semestre de 2008, início de 2009, né? Um pouco antes da chegada do Fred. O Fred chegou ao Fluminense em março de 2009. E no início daquele ano, o Everton Santos chegou até a fazer alguns gols, mas depois, com a chegada do Fred, ele perdeu espaço. Teve também algumas lesões que atrapalharam ele e ele não conseguiu mais brilhar com a camisa do Fluminense. Desses aí que eu falei, só 2 são titulares da equipe do Figueirense. O lateral Lucas e o meia Marquinho. Os outros são opções ali no banco de reserva, entram de vez em quando, né? Mas só esses 2 são titulares. Mas quem é esse Figueirense que chega para enfrentar o Fluminense na quarta-feira? Bom, na Copa do Brasil, o Figueirense está 100%. Foram 2 jogos e 2 vitórias. Mas foram 2 vitórias apertadas. Na primeira fase, o Figueirense eliminou aí o Novo Horizontino. Venceu por 2-1 de virada e se classificou para a segunda fase, onde enfrentou o Vitória do Espírito Santo e venceu novamente por 1-0, ou seja, 2 vitórias apertadas por 1 gol de diferença, mas está 100%, né? Está 100% na competição, 2 jogos e 2 vitórias. Diferente do Campeonato Catarinense, onde o Figueirense está com uma campanha aí bastante irregular. Nesse momento, o Figueirense é o 4º colocado apenas no Campeonato Catarinense, tem 8 pontos conquistados, são 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, ou seja, o Figueirense venceu em menos da metade dos jogos que disputou até aqui no Campeonato Catarinense. Marcou 7 gols e tomou 5, marcou só 7 em 8 jogos, é um número aí, menos de 1 gol por jogo, né, de média. E tomou 5 gols também de times ali fracos no Campeonato Catarinense, né? Ou seja, é um time que não tem um ataque tão potente assim, pelo menos julgando por esses números, né? E uma defesa que também não é das mais confiáveis. Nos últimos 2 jogos, aliás, nos últimos 3 jogos do Campeonato Catarinense, o Figueirense saiu sem vencer. Foi 1 derrota e 2 empates. O Figueirense perdeu para o Marcílio Dias por 2-1 e depois empatou 2 jogos em 0-0. Foram 2 clássicos, contra a Chapecoense e depois contra o Criciúma. Os 2 jogos por 0-0, né? Na maioria dos jogos que o Figueirense disputou nessa temporada,
o Figueirense entrou em campo na formação 4-3-3, um time ofensivo, né, com 3 atacantes jogando para cima, mas no último jogo, que foi o clássico contra o Criciúma, no último fim de semana, empate em 0-0, o técnico do Figueirense optou por uma formação um pouco aí mais conservadora, digamos, no 4-4-2, povoando mais ali o meio de campo, né, tendo um pouquinho mais de cautela. Resta a gente saber qual formação que o Figueirense vai entrar em campo na quarta-feira contra o Fluminense. Será que eles vão aí de peito aberto para cima do Fluminense para tentar fazer o resultado em casa, para levar a vantagem para o segundo jogo? Ou será que eles vão com um pouco mais de cautela, respeitando mais o Fluminense? Afinal de contas, eles sabem que se eles forem para cima, o Fluminense tem um ataque bastante rápido, pode levar perigo a eles nos contra-ataques, né? Vamos ter que esperar aí para ver qual a formação desse Figueirense que vai encarar o Fluminense. Certo mesmo é dizer que o Fluminense é favorito para esse confronto, né, gente? Figueirense ano passado quase foi rebaixado para a Série C por conta de uns problemas aí extra-campo, mas conseguiu se manter na segunda divisão. O Fluminense tem mais time que o Figueirense, mas precisa confirmar esse favoritismo no campo. É no campo que se confirma. O Fluminense vem de uma sequência muito boa aí, são 3 jogos seguidos, 3 vitórias, 11 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. Desde que iniciou aí o mês de março, o Fluminense meteu 5-1 no Madureira, depois venceu o Botafogo da Paraíba por 2-0 na Copa do Brasil, poderia ter vencido por mais, inclusive, né? Teve chance para isso, e no último fim de semana meteu 4-0 no Resende. Então o Fluminense vem de uma sequência muito boa, mas contra adversários mais fracos, né? O Figueirense é melhor do que esses 3 aí que eu falei. Aliás, na Copa do Brasil, o Fluminense vem de escadinha, né? Enfrentou o Motoclube, esse time de Série D do Campeonato Brasileiro, depois pegou o Botafogo da Paraíba, time de Série C, e agora enfrenta o Figueirense, que é um time de Série B. E se classificar para a próxima fase, para a quarta fase, pode enfrentar uma equipe de Série A. Tem aí o Vasco, o Goiás, o Botafogo, que são potenciais adversários do Fluminense, caso eles avancem, e obviamente o Fluminense também, né? Então a gente espera que o Fluminense entre em campo na quarta-feira, consiga um bom resultado. Vou dar meu palpite aqui. Tô confiante para esse jogo, acho que o Fluminense vai trazer uma boa vitória lá de Florianópolis para poder confirmar a classificação aqui no Maracanã, junto da nossa torcida, né? 2-0 Fluminense na quarta-feira, gols de Nenê e Marcos Paulo. Você acha que o Fluminense vai vencer esse jogo? Coloca aqui embaixo então a sua opinião de placar. Dá um chute aí, você acha que vai ser quanto essa partida? E quem que vai fazer os gols? Quero ver a sua opinião aqui embaixo. Não esquece também de curtir esse vídeo, assina o canal se você ainda não for inscrito por aqui e ativa também o sininho para você receber sempre todas as notificações toda vez que a gente lançar um vídeo novo, beleza? Boa sorte pro Flusão amanhã, que o Fluminense consiga fazer um grande jogo lá, manter essa sequência positiva para deixar toda a torcida feliz, né? Saudações tricolores e eu volto na quinta-feira agora. Um abraço!